Irmãs em Cristo Jesus, Palavra de Deus, neste sexto domingo do tempo comum, nos chama a atenção para algo que deve estar na nossa mente e em nosso coração como o centro da nossa fé. A Palavra de Deus começa no dia de hoje com este pequeno trecho do profeta Jeremias, e vamos ver como ele se liga com o centro de nossa fé, com a manutenção e a observação e a guarda daquilo que aprendemos como o centro de nossa fé. A Palavra de Deus, pois, começa com o profeta Jeremias dizendo: maldito o homem que confia em outro homem, e faz consistir a sua força na carne humana, enquanto seu coração se afasta do Senhor. Este que confia em outro homem, e que confia nas suas próprias forças, mais cedo ou mais tarde, vai abandonar o Senhor, e vai secar. Vai secar justamente porque afasta-se do Senhor, afasta-se do ensinamento do Senhor e passa a ouvir doutrinas e ensinamentos de homens. E como quem não sabe, não conhece a sua fé, acaba indo atrás de qualquer opinião e por isso seca. Bem contrário, diz o profeta Jeremias, é aquele que confia no Senhor. Este brotará e estenderá suas raízes, porque está plantado como a beira da torrente de água, e dará seus frutos, e dará suas folhagens, e não sofrerá a míngua no tempo de seca. O profeta Jeremias está utilizando essas imagens tão belas para aquele povo do deserto. A árvore plantada à beira da torrente d'água, que não sofre com a seca, mas está falando de uma realidade muito maior, daquele homem que está plantado no Senhor, que tem a sua confiança exclusivamente em Deus. Este não sofre a seca, ou seja, não se abala com as coisas do mundo, não se abala com os reveses e as mudanças que ocorrem diariamente no mundo, porque tem a sua confiança exclusiva em Deus e sabe que Deus é fiel às suas promessas. Onde se liga? Alguém pode perguntar. Esta leitura do profeta Jeremias com que ouvimos o que nos diz São Paulo na carta aos Coríntios. Nessa primeira carta, São Paulo está falando aqui do centro de nossa fé, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós cremos no Cristo, porque Ele ressuscitou como o primeiro dentre os mortos. Nós cremos também porque Ele nos prometeu que após a nossa morte neste mundo, nós também passaremos pela ressurreição. Alguns para a vida eterna, outros para a morte eterna, mas todos nós haveremos de ressuscitar. E já nesses primeiros tempos da igreja, havia aqueles que queriam pregar outras coisas dentro da igreja, que tumultuavam a igreja e diziam: não há ressurreição, há reencarnação. A gente morre e volta em outro corpo. Não pensem que o espiritismo e a reencarnação é coisa moderna. É muito antigo. É muito antiga essa falsa doutrina que nega a ressurreição dos mortos. E alguém pode dizer: mas nós somos católicos, somos cristãos, nós conhecemos a nossa fé. Nós não cremos nessas fantasias desvairadas de reencarnação e tantas outras coisas. E eu, como padre, me pergunto:
será mesmo? Será mesmo que não creem? Quantas vezes, muitas vezes até diariamente, nós como padres somos chamados por cristãos que não conhecem a sua própria fé, não conhecem o fundamento e o centro da sua fé, que é a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E estes, crendo na reencarnação, crendo em tantas outras fantasias e bobagens, vão acreditar também que os mortos andam por aí. Não há cristãos que creem nisso? Sim, infelizmente há. E quem são esses cristãos? Aqueles que não se deram o trabalho de estudar os evangelhos, aqueles que não se deram o trabalho de estudar as cartas dos apóstolos, aqueles que não se deram o trabalho de estudar o catecismo, então não sabem no que creem. Talvez até no domingo venham à missa, talvez, e talvez até repitam maquinalmente, ou como um papagaio, repetem o credo. E lá no credo diz: creio na ressurreição da carne, creio na ressurreição dos mortos, creio na vida eterna. Mas estes que não estudam e não estudaram a sua fé, que já estão contaminados por falsas doutrinas, estes repetem isto maquinalmente, ou como o papagaio que repete e não sabe o que está dizendo. Repito, é raro o dia em que não sou chamado à casa de alguém que diz: aqui tem um espírito, aqui tem um morto que está incomodando. Então não crê na ressurreição, não crê na vida eterna, já se entregou à fantasia da mente doentia, da reencarnação e do espiritismo e da Umbanda, que são a mesma coisa, com níveis diferentes. Nós que cremos na ressurreição dos mortos e na vida eterna, nós cremos que após esta única vida aqui na terra, nós seremos julgados. Chama-se o nosso juízo particular. E então nós somos destinados para o céu ou para o inferno. E não há alma que sai do céu ou do inferno para vir aqui incomodar. Esta é a nossa fé. Este é o ensinamento dos apóstolos. Este é o ensinamento do catecismo. Este é o ensinamento da igreja. Não há outro. Aqui se vê quão gravemente já estão perturbados os cristãos, porque não conhecem a sua própria fé. E então tudo que vai mal na sua vida é culpa de algum diabo, ou a culpa de alguma alma penada. Nós cremos que Deus pode permitir que uma alma do purgatório, ou seja, aqueles nossos irmãos que procuraram ser santos e não conseguiram, e não entraram ainda no céu, mas hão de entrar, são destinados para o céu, que eles possam vir e se comunicar conosco. Nós cremos, sim, nós cremos, como fato extraordinário. Extraordinário. O que é extraordinário? Que raramente acontece. Mas estas almas, quando vêm, não vêm para dar ensinamentos, não vêm para baixarem mesas brancas ou mesas verdes, não vêm para ensinar outras doutrinas. Estas almas, quando vêm, e alguns dos nossos irmãos santos no passado as viram e conversaram com elas, vêm por um propósito único: pedir orações para a sua libertação no purgatório. E digo, e repito, e que tenham isso bem claro, é um fato extraordinário. Do mesmo modo, as possessões demoníacas, quando o demônio toma posse de uma pessoa, é um fato extraordinário e que não ocorre sem a permissão de Deus. Portanto, não é algo ordinário que os demônios andam por aí. Tudo que dá errado na vida, a pessoa diz: foi uma macumba que me fizeram, foi um demônio que me colocaram, foi o espírito do fulano de tal que incomodava muito e está incomodando. Quem é que diz isso?
Quem não conhece a sua própria fé? Nós cremos na ressurreição dos mortos. Nós cremos nesse julgamento imediato após a nossa morte. Não cremos em fábulas criadas por mentes doentias de seres humanos. Quem nos ensinou o que devemos crer? Nosso Senhor Jesus Cristo. E se Cristo não ressuscitou, nos diz São Paulo, se Cristo não ressuscitou, se foi uma mentira isso, então a nossa fé não tem nenhum valor. E se não tem nenhum valor, e se Cristo não ressuscitou, nós estamos naquele mesmo estado em que estavam nossos pais antepassados antes da vinda de Cristo e da sua ressurreição. Nós ainda estamos em pecado. Por isso, São Paulo vai dizer: cuidado, irmãos, nós não colocamos a nossa esperança em Cristo para esta vida aqui na terra. Nós colocamos para a esperança da vida eterna. E diz mais: se nós como cristãos colocamos nossa esperança em Cristo para as coisas desta vida, nós somos os mais dignos de compaixão. O que ele quer dizer com isso? Nós somos os piores possíveis. Ora, não é de agora que muitos pregam uma teologia da prosperidade, ou que pregam que aqui na terra deve ser construída a terra sem males. Estes colocam sua esperança em Cristo aqui na terra. Aqueles que pregam um Cristo doador, dador de coisas. Faça tal oferta e vai receber tal coisa de Cristo. Estes estão colocando a sua esperança em Cristo para esta vida. E não faltou, na história das heresias, daqueles que se afastaram da igreja, grupos inteiros que disseram: se tu é rico, é sinal que Deus te abençoou. Se tu é poderoso, é sinal que tu já tem a vida eterna garantida. Pobres dos pobres, diante desse discurso diabólico. Por isso o Senhor vai nos recordar no Evangelho: felizes. E quando a palavra de Deus diz felizes, é o mesmo que dizer bem-aventurados, ou seja, aqueles que no céu terão seu lugar. Felizes os pobres. Felizes os pobres. Quem são estes pobres? Pobres, para a palavra de Deus, não se refere a uma categoria de pessoas que não têm condições financeiras. Se refere a uma categoria de pessoas que colocam sua confiança exclusivamente em Deus. Estes são os pobres para Deus. Felizes os pobres, porque deles é o reino de Deus. Não são aqueles que colocam a sua confiança no seu poder, nas suas forças, na sua inteligência, ou confiam em outro homem. Não é a estes que é destinado o reino dos céus. O reino dos céus é destinado aos pobres, aqueles que, renunciando todas as coisas e fazendo pouco caso das coisas deste mundo, colocam sua confiança exclusiva em Deus. Senhor, como nos narra São Lucas, diz: vocês serão bem-aventurados, felizes, ou seja, vocês terão o céu garantido quando por causa de mim, ou seja, por causa de Cristo, vocês forem injuriados, amaldiçoados, insultados, perseguidos, expulsos. Então vocês sabem que terão conquistado o reino dos céus. Quando vocês colocarem a única esperança de vocês em mim, então sabem que terão conquistado o reino de Deus. Mais ainda, diz o Senhor, assim como há os bem-aventurados, há os malditos. Os malditos não vão para o céu, obviamente. Malditos, seu lugar é no inferno. Malditos, que agora tendes fartura
Malditos que tendes fartura. Por que a fartura é algo mal para Deus? Porque aquele que tem fartura, tem para si, tem para o outro e prefere ficar tudo consigo. Malditos que têm fartura, porque passarão fome. Malditos agora que vivem em festas, rindo e celebrando a vida neste mundo, porque terão luto e lágrimas. Malditos serão quando todos elogiarem vocês. Serão malditos, porque o mundo só elogia a quem não presta. E diz Jesus, era assim que os antepassados deles, do seu povo, faziam com os falsos profetas, elogiavam os falsos profetas, porque os falsos profetas vêm para pregar a falsidade, vêm para dizer o que o povo quer ouvir. E também na igreja é assim, também há falsos profetas, que querem dizer palavras doces, mas não querem levar ninguém para a vida eterna. E quantas pessoas são desencaminhadas pelos falsos profetas? Aqueles que querem adoçar o evangelho, aqueles que querem fazer um evangelho tão inclusivo, que ninguém de nós precisa mudar de vida. Pode ser a pessoa mais sórdida, imunda, pecadora, pode continuar assim. Estes são os falsos profetas. Estes são os que abraçam, que beijam, que lambem e até penteiam, se precisar. Estes são os falsos profetas. E é a estes que o mundo elogia. É a estes que o mundo dá fama. É a estes que o mundo retribui com gratidão. Pelo contrário, os cristãos que querem ser verdadeiros, os pregadores que querem ser verdadeiros, são odiados, perseguidos, porque falam a verdade e procuram viver a verdade. Não esqueçamos, a palavra de Deus nos diz de modo bem claro, a nossa esperança em Cristo é posta para a vida eterna. E quem dera, Senhor, que nós, que dizemos e repetimos até todo domingo, creio na ressurreição da carne, creio na vida eterna, que nós vivêssemos dessa forma. Quantos de nós que não vivemos assim? Dizemos com a boca que cremos na vida eterna, que cremos na ressurreição da carne, mas vivemos só para este mundo, preocupados com as coisas deste mundo, em ajuntar. Há poucos dias atrás, o Santo Padre, o Papa Francisco, repetiu uma pregação sua, lá do início do seu pontificado, e disse assim, eu nunca ouvi falar que atrás de um carro de funerária fosse junto um caminhão de mudança. Parece uma piada, mas são palavras duras. Nós nos comportamos, na maior parte dos dias e das vezes, como se fôssemos levar um caminhão de mudança conosco. Nós nos comportamos preocupados com as coisas deste mundo. Quando Jesus diz, não vos preocupeis com o que haveis de comer, com o que haveis de beber e com o que haveis de vestir. O vosso Pai vos dará tudo. E nós nos preocupamos. E já estamos preocupados em ajuntar moedas para, quem sabe, comprar as fraldas quando ficar velho. Quem sabe? Ou nos preocupamos em ajuntar sapatos, roupas, pinturas, joias, dinheiro, para um dia que nem nós sabemos se iremos viver. Nós juntamos para que nossos filhos briguem por essas coisas, para levar o ódio entre irmãos. Nós juntamos coisas que a traça come. Nós juntamos coisas que o ladrão rouba, quando o Senhor manda que nós ajuntemos aqui na terra bens para o céu, onde a traça não corrói, o ladrão não rouba, e estas coisas que ajuntamos para o céu duram e são a nossa passagem, o nosso pagamento para a vida eterna. Quais são essas coisas?
que nós devemos ajuntar para a vida eterna. Ora, estão lá naqueles critérios que o Senhor coloca de como vamos alcançar a vida eterna. As obras de caridade, materiais e espirituais. São estes os nossos bilhetes de passagem para a vida eterna. E, portanto, é louco o homem que ajunta coisas para este mundo. É feliz, é bem-aventurado aquele que ajunta para a vida eterna. Que o Senhor nos dê a graça de vivermos conforme dizemos que cremos, crendo na ressurreição e na vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.